Abra comigo a sua Bíblia aí na primeira carta do apóstolo João, capítulo de número 5. Primeira Epístola Universal de João, capítulo de número 5. São textos bem conhecidos. Eu não vou ler o capítulo todo, tá? Até poderia ler para quem não leu a Bíblia hoje já poder fazer isso, né? Mas ok, vamos lá. Eu vou ler o versículo 1 até o versículo de número 8. Ele diz assim: todo aquele que crê que Jesus é Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardamos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito e a água e o sangue. E esses três concordam num. Versículo 12: quem tem o Filho tem a vida, Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Amém? Glória a Deus. Nós vamos refletir um pouco sobre essa passagem de João, que fala sobre o amor de Deus para com a humanidade, para com o ser. E vamos refletir um pouquinho sobre ser cristão. Ser cristão. João, ele vai falar sobre o quanto Deus ama o ser humano e também dos cuidados daquele que está na presença de Deus e precisa ter alguns cuidados e algumas certezas de como você pode ser um cristão, a certeza de que você é um cristão. E você pode tirar algumas dúvidas nesse texto, se realmente estamos sendo cristão, o crente, que a Bíblia nos ensina, que a palavra nos ensina. Ou se existe alguma dúvida, acredito também que entre essas linhas em que lemos, e na verdade eu quero
comentar um pouco sobre esse capítulo, podemos tirar a conclusão se somos ou não somos cristãos. Primeiro versículo, João fala para nós e vai nos ensinar algo extraordinário. Esses primeiros versículos em que nós lemos, João vai nos dizer que quem é um cristão tem a certeza de que ama a Deus. E isso é um mandamento. Amar ao Senhor sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quem é cristão vai compreender que para ser cristão é necessário primeiro amar a Deus sobre todas as coisas. Você não pode ser um cristão, você não pode ser um crente se você não amar a Deus. Você pode até estar na igreja, você pode até vir à igreja, você pode até participar das reuniões, mas se você não amar a Deus e ao seu próximo como a si mesmo, não se considere cristão. Não entenda isso como ser cristão. Entenda apenas como um admirador de Cristo ou um admirador do Evangelho. Mas ser cristão é muito mais além de um admirador do Evangelho, um frequentador de igreja, um participante de reunião, uma pessoa que congrega, mas ainda não tem decisão. Ser cristão é amar a Deus sobre todas as coisas. Ser cristão é ter tempo para Deus, é servir a Deus, é compreender que você é servo, que você precisa fazer aquilo que o seu Senhor ordena. Ser cristão é entender que estamos à disposição daquele que nos amou primeiro. Ser cristão é entender que somos pessoas que temos relacionamento uns com os outros, mas amamos ao próximo como a si mesmo. Da mesma forma que eu me olho em um espelho e me vejo e me amo por olhar naquele espelho e ver as suas características, o seu caráter, você precisa olhar o próximo como a si mesmo. Entender que ele ou ela precisa de uma ajuda e você poder ajudar. Ser cristão não é simplesmente, repito e quero ser redundante nisso, não é vir à igreja uma vez por semana, colocar a Bíblia debaixo do braço e estar na igreja e levantar a mão quando alguém manda levantar e dar glória quando alguém manda dar. Ser cristão é ser adorador onde você estiver, no momento, na hora em que você estiver, em qualquer lugar, é ser cristão. Ser cristão é compreender que onde eu estiver, eu darei testemunho de Cristo.
Ser cristão é crer em Cristo, é testemunhar Cristo, é compreender que Cristo morreu por nós, e Ele mesmo disse que nós deveríamos imitá-lo. Paulo também fala isso com muita clareza, e Paulo agora fala de si mesmo, quando ele imita ao próprio Jesus. Paulo diz: sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. A pessoa de Paulo falava pela pessoa de Cristo. Veja que coisa linda é ser um cristão. Ser um cristão, em muitas das vezes, é ser apontado por alguém e não querer justiça, fazer justiça com as suas próprias mãos. Ser cristão é muitas das vezes levar uma rasteira de alguém, ou quem sabe um chuto na canela de alguém, e não revidar, não revidar. Ser cristão é entender que o que nós estamos fazendo aqui nesta terra é simplesmente momentâneo. O que nós estamos gerando aqui nessa terra é simplesmente passageiro. É entender que o que foi prometido por Ele, pelo próprio Jesus, é muito maior do que o que nós geramos, conseguimos aqui nessa terra, e está aguardando por nós. É ter ansiedade, desejo voluntário de entrar nos céus. Ser cristão é compreender que um dia Jesus virá, e virá para buscar um povo zeloso de boas obras, e eu e você estaremos nesse meio desse povo zeloso de boas obras. Compreender que estamos esperando um arrebatamento, e ele pode vir hoje, pode vir agora, e eu e você estejamos preparados para subir nos ares com ele. Ser cristão é ser alguém que morreu para o mundo, mas viveu e vive para Cristo. Ser cristão. Ser cristão é saber agradar a Deus. Ser cristão é ter relacionamento com Deus. Ser cristão é fazer a vontade do Pai. Isso é ser cristão. É ver o próximo como a si mesmo. Lembra do samaritano? Onde os próprios da sua cidade passaram por ele, mas passaram de largo. Onde um sacerdote passa e vê alguém que é judeu e está caído, e passa de largo e fazer com que não viu, não percebeu. Ser cristão é utilizar do samaritano, da graça que aquele homem tinha, sem conhecer a graça, do amor que aquele homem tinha, sem conhecer o amor, do desejo de ajudar alguém, do desejo de fazer algo por alguém, sem ter os ensinamentos
que os seus colegas judeus tinham. E poder ajudar alguém de uma forma tão extraordinária, cuidar da ferida de alguém e pagar uma hospedagem a alguém. E ao mesmo tempo se responsabilizar por alguém. E dizer ao homem da hospedaria: se porventura você me cobrar mais, ou necessitar ter um valor a mais, não se preocupe, quando eu voltar, eu pago a dívida. Sem conhecer aquele que estava caído, sem saber o nome ou família, ou nem se preocupar que ele era um rival seu, um inimigo seu. Será que nós estamos parando pelo menos um dia na semana para entender o que é ser cristão? Será que nós estamos dando tempo àquele que é dono do tempo? Será que nós estamos amando aquele a quem nos amou primeiro? Ser cristão é isso. É dar de si, é se esvaziar e dar àquele que nos amou primeiro o amor desejado, o amor que se espera de alguém. Eu sei que é difícil e não é fácil praticar desta forma, desta maneira, no mundo que nós estamos vivendo, com tantas pessoas dando calotes, com tantas pessoas querendo fazer o mal ao outrem. Mas ser cristão é discernir ou ter a mente de Cristo para discernir o momento em que uma pessoa necessita de ajuda e está falando a verdade. Vamos lá. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao Senhor, o gerou também, ama ao que dele é nascido. Olha que coisa linda. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor, de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que coisa linda. Ser cristão é ter a certeza de que Jesus Cristo é Deus. É compreender que o próprio Jesus Cristo é o Pai. Lembra quando Filipe perguntou a Jesus Cristo e disse: Senhor, mostra-nos o Pai? E ele disse: Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus estava dizendo a Filipe: eu e o Pai somos um. Os fariseus e os sacerdotes, eles tinham uma visão diferente. Eles tinham uma visão totalmente diferente disso.
Os fariseus e os sacerdotes achavam que Jesus era um embusteiro. Outras pessoas achavam que Jesus era apenas um religioso famoso. Outras, como os gnósticos, dizem que Jesus Cristo era apenas um homem, que Cristo veio sobre ele no batismo e quando morreu, foi embora. Outras pessoas também dizem que Jesus Cristo não é igual a Deus, como testemunha de Jeová. Os espíritas dizem simplesmente que ele foi um mestre. Os muçulmanos dizem que ele foi apenas um profeta. E você? O que dizer de Jesus? O que Jesus é para você? Precisamos ter uma certeza bem específica na nossa vida, que Jesus Cristo, Ele é o próprio Deus. Aqui João vai levantar nos versículos 7 e o versículo 8, João vai levantar algo extraordinário, vai mostrar para nós quem realmente é Jesus Cristo. E João diz assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e os três são um. Olha que coisa linda. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. Esses 3 concordam num. Veja que coisa interessante. João diz que os 3 são um. Pai, Filho e Espírito Santo são um. Aí João diz que Pai, Palavra e Espírito Santo. O evangelista João diz que ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós e está entre nós. O interessante é dizer que se Ele está entre nós, mesmo quando Ele sobe ao céu depois da crucificação, Ele continua entre nós. E Ele mesmo disse: eu vou para o Pai, mas indo para o Pai eu não quero vos deixar órfão, eu vou deixar um amigo, o Consolador. Eu vos deixo o Consolador, para que Ele venha consolar a vocês. E este Consolador é o amigo da verdade, Ele é a verdade. Veja que coisa linda. Aí João diz que Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Lógico, nós cremos nesta palavra, acreditamos nisso, porque os 3 são um. Nós não cremos no politeísmo,
Nós cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é Deus. Ele é o Senhor. Ele habita entre nós. No versículo 8, João vai descrever que Espírito, água e sangue, os três são unânimes em um só propósito. E o que significa água e sangue? Água e sangue, para os reformadores Martinho Lutero e para Calvino, eles entendiam que a água e o sangue falava do sangue, que estava se referindo aos dois sacramentos. Já o Agostinho diz que a água e o sangue têm a ver com o dia da crucificação, quando o soldado pega a lança e fura ou perfura a lateral de Jesus, e em vez de sair sangue, sai água. A visão dos reformadores. Mas tem um chamado Tertuliano. Tertuliano diz que água e sangue tem a ver com o batismo e a morte de Jesus Cristo. Veja que coisa linda. O que João está nos ensinando é: desde o princípio, Ele é Deus. Desde o seu nascimento, Ele é Deus. Antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém pode fazer-se escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Antes que houvesse dia, Ele é. Ele ainda continua sendo Deus. Após a morte, Ele ainda continua sendo Deus. Após a ressurreição, Ele continua sendo Deus. Após a sua ida aos céus, Ele continua sendo Deus. Ou seja, Ele disse: eu deixo um consolador para vós. E hoje nós temos um consolador que nos ajuda nas nossas súplicas, nas nossas orações, nas nossas petições. E este consolador é o próprio Deus. Aleluia. Aleluia. Ser cristão é ter certeza de vida eterna. Ser cristão é ter certeza de vida eterna. João capítulo de número 20 e o versículo 31 diz: não há salvação fora de Jesus. A salvação é uma dádiva. É uma dádiva de Deus oferecida por Ele em Cristo Jesus. Ser cristão é ter certeza de vida eterna. Ser cristão é ter certeza de vida eterna. Veja o versículo de número 12 em que li: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem vida. A pergunta é: você tem certeza de salvação? Ou está na dúvida? Aleluia. Você tem certeza de salvação ou está na dúvida? A palavra é bem clara. E eu vejo aqui como versículo chave desse capítulo. Eu entendo ele como versículo chave, porque ele diz: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem vida. Ei, se você um dia levantou as suas mãos
ou até mesmo na sua casa entregou a sua vida a Jesus Cristo, isso indica que você também tem certeza de salvação, porque Ele deu a sua vida por nós, e é através dele que nós somos salvos. Não existe outro nome na terra ou na face da terra que não seja o nome de Jesus, a quem nós temos o direito de salvação. Ele nos amou primeiro, Ele deu a sua vida por nós, Ele amou a mim, amou a você, padeceu morte de cruz e entregou a sua vida por mim, por você, para um dia o Consolador, Ele vir até o meu coração, até a tua alma, até o teu espírito, até o teu entendimento, e dizer: ei, hoje é o dia aceitável, hoje é um dia agradável, na qual eu, neste momento, estou colocando no teu coração perdão. Eu perdoo a você de todos os pecados. Ei, é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, e o Espírito Santo é o próprio Deus. Aleluia! E Ele está aqui, mexendo em cada coração, em cada mente nessa noite. Ele está aqui, aleluia. Ele está aqui trabalhando nos corações, seja aqui dentro, seja lá na internet, mas Ele está trabalhando no coração para que haja salvação nesta noite. Aleluia, está convertendo o homem do pecado, convencendo o homem do seu pecado. Ele consegue fazer isso de uma forma extraordinária. Se você não tem certeza dessa salvação, entenda, tenha certeza da sua salvação. Quando você entrega a sua vida a Jesus, entenda, Jesus tem a vida eterna para te dar. Ele não prometeu outra coisa, Ele prometeu a salvação, vida eterna, vida onde você vai viver abundantemente com Ele, sem choro, sem dor, sem ranger de dente, ei, sem temperatura máxima. Entenda isso, Jesus Cristo quer te levar para um lugar onde a harmonia, o gozo, a alegria vai reinar com Ele. Ser cristão, vamos adiantar, ser cristão é ter uma certeza de que Jesus responde às suas orações. É ter certeza de que Ele vai responder às suas orações. Entenda isso. Depois que você aceita Ele, ou eu não gosto muito desse negócio de aceitar Jesus, até porque foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou. Mas vamos lá, no dia a dia a gente fala dessa forma. Depois que a gente se entrega a Ele, depois que o Espírito Santo convence a mim, a você do pecado, agora nós podemos conversar com o Pai, ter um relacionamento com Ele, um diálogo, uma conversa. Está aberto um momento de diálogo, e o Pai está esperando agora a sua conversa. O Pai está esperando agora o seu diálogo. É ter a certeza que o Pai vai nos ouvir, é ter a certeza de que Jesus vai nos ouvir, que Ele agora está como advogado, Ele agora está intercedendo por nós. Vai chegar o dia de ser juiz, mas Ele agora está intercedendo. Então é o momento de nós compreendermos que Ele vai ouvir as nossas orações. Tudo que você pedir, Ele disse, em meu nome, eu vos darei.
A questão é, nós não sabemos pedir como convém. Essa é a questão. Por que demora, pastor? Então, porque eu pedi, porque você pediu mal. Sabe quando Deus, Ele não vai responder às nossas orações? Quando nós não temos boas intenções nas nossas orações. Esse é o pedir mal. Quando nós queremos preencher o próprio ego. Sabe aquelas orações que a gente quer fazer e a gente que vai ter lucro? Como é isso, pastor? É aquela oração que você quer. É aquela conversa. Venha a nós o reino. E o resto, que se vire. Mas primeiro a mim, Jesus. É a oração mal intencionada. Esta oração, Jesus nunca vai responder. Ele nunca vai responder a mim e a você. Uma oração egoísta. Uma oração que eu só quero. Simplesmente dobro o meu joelho e já vou eu pedindo. Às vezes até esqueço do que pedi. E no meio da oração peço de novo. E vou pedindo. Porque eu só quero. Eu só quero receber. Enquanto que o próprio Deus está esperando a gente só para a gente agradecer. Porque Ele já nos deu. Ele nos deu primeiro. E nós só precisamos agradecer a Ele. Se nós fizermos o contrário, ao invés de pedir tanto, começando agradecendo, a coisa vai mudar. Uma vez eu disse aqui, o culto de quinta-feira, culto dos milagres, e eu disse aqui, se você passar uma semana só agradecendo, você vai ver a diferença da sua oração no final da sua semana. E terminou o culto, um irmão chegou para mim e disse: pastor, eu vou fazer o teste. Uma semana eu vou ficar agradecendo a Deus. E vamos ver no que vai dar. Foi como que ele me chamou para um desafio. Eu cheguei em casa, na madrugada dobrei o joelho, lembrei dele. E eu disse: Deus, se Ele for justo no que Ele disse que ia fazer, prova para Ele, não é para mim não, porque eu já sei que o Senhor é Deus. Mas prova para Ele que o Senhor é Deus na vida dele, porque ele não compreendeu ainda a oração que um justo deve fazer. Na outra quinta-feira, eu não vim para o culto, mas ele achou meu número, não sei como, passou uma mensagem para mim: o senhor não foi para o culto hoje, né? Eu digo: fui não. E ele disse: deixa eu lhe dizer uma coisa. Disse: pode falar. Eu já sabia da resposta. Ele disse: eu passei a semana inteira, mudou o tom de voz, passei a semana inteira só agradecendo. E o senhor sabe foi o que aconteceu comigo? Eu disse: sei. Como é que o senhor sabe? Eu disse: porque o meu Deus, Ele é Deus. E eu tenho certeza que Ele ouviu a minha oração. E ele disse: pastor, aconteceu tanta coisa boa do primeiro dia que eu comecei a agradecer. A semana inteira, pastor, Deus agiu de uma forma assim poderosa na minha vida. Até pessoas da minha família que não falavam mais comigo há muito tempo, começou a falar comigo, veio me pedir perdão. Eu disse: sabe por quê? Porque você só agradeceu. Agradece.
Acaba com essa oração egoísta. Acaba com isso. Vamos lá. Ser cristão é ter a certeza de que você nasceu de novo para Deus. É ter a certeza que você nasceu de novo para Deus e você não vive na prática do pecado. Eu não estou dizendo que você não peca. Eu não estou falando que nós não pecamos. Eu estou dizendo que ser cristão é compreender que nós nascemos de novo e nós não vivemos na prática do pecado. Há uma diferença. Ser pecador simplesmente vai significar para nós que nós temos uma natureza pecaminosa. Mas viver na prática do pecado é diferente. É fazer todos os dias as mesmas coisas. É pecar continuamente. Devemos ter muito cuidado com isso. Viver na prática do pecado pode te tirar da vida eterna. E uma das coisas que leva o homem diretamente fora da vida eterna é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. É blasfemar contra o Espírito Santo. Devemos ter muito cuidado com isso. Eu não estou dizendo que nós não pecamos. Entenda, nós pecamos. É tanto a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória, da graça. Todos estão destituídos. Todos pecaram. Nós pecamos todos os dias por obras, palavras e pensamentos. Todos os dias nós pecamos, mas viver na prática do pecado pode lhe tirar de uma vida eterna, pode lhe mostrar que você não tem a certeza de ter nascido de novo. Quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Quem nasceu de novo não vive na iniquidade. Quem nasceu de novo sabe que quando ele peca por um acidente, o advogado Jesus Cristo, ele nos dá a sentença de perdão. Mas quem vive na prática do pecado, este pode perder a vida eterna. E deixa eu lhe dizer, quem vive na prática do pecado precisa nascer de novo. Precisa nascer de novo. Sabe o que é viver na prática do pecado? Deixa eu lhe dar um exemplo. Alguns têm um hábito de todos os dias, meio-dia, ir para a sua casa ou onde ele está e almoçar. Isso é um hábito para ele. Alguns têm o hábito de todos os dias, na hora do almoço, fazer aquela mesa bonita, colocar os pratos, deixar detalhado para poder almoçar e chamar os seus filhos, seu esposo, sua esposa e almoçar. Alguns têm o hábito todos os dias de se acordar ao mesmo horário, todos os dias, e ir para o trabalho. Isto é um hábito, isto é uma prática. Da mesma forma é a prática ao pecado. Todos os dias
eu faço a mesma coisa. Todos os dias eu estou pecando do mesmo jeito, no mesmo sentido. Todos os dias eu estou fazendo com que o Espírito Santo venha se entristecer com a prática do pecado. Todos os dias. Lhe deixo um alerta: você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Há uma necessidade de nascer de novo. E antes de terminar essa mensagem, você pode, neste momento, pastor, mas eu tenho vergonha de ir aí à frente, eu já disse que sou crente, eu já disse que sou cristão. Ei, é melhor confessar e deixar e alcançar misericórdia do que continuar na prática do pecado e não ter a vida eterna. Está pesado, não está? Pastor, estava tão bom, o senhor já estava me animando, mas isso é ser cristão. Isso é ser cristão. E deixa eu encerrar. Ser cristão é você compreender é você entender e ter a certeza de que uma vida cristã é uma vida verdadeira. Ser cristão é você compreender de tudo que nós já falamos aqui nesta noite. Ser cristão é você compreender que o caminho que você está é o caminho verdadeiro, é o caminho certo, é o caminho que eu devo andar. É você recuar. Jesus disse assim: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se a si mesmo. Ei, você tem certeza que este é o caminho que vai te conduzir aos céus? Você tem certeza que este é o caminho que vai te levar a entrar na nova Canaã? Aleluia. Você tem certeza? Você tem certeza que este caminho em que você está é o caminho verdadeiro? Mediante tudo o que eu já falei nesta noite, você tem certeza que você é um cristão? Se você precisar nascer de novo, você pode vir à frente, se ajoelhar e fazer um pacto com Deus e dizer: eu quero nascer de novo, Jesus. Porque o caminho que eu estou trilhando não é este caminho verdadeiro, mas eu quero trilhar o caminho da verdade, porque a tua palavra é a verdade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu quero convidar os nossos levitas para louvar ao Senhor. O caminho que eu estou trilhando não é a verdade, mas eu quero trilhar a verdade. Eu te convido a nascer de novo hoje, a nascer de novo e a trilhar por este caminho da verdade. Ser cristão é compreender que o caminho em que você está é o caminho verdadeiro. E nós precisamos entender isso, compreender isto. Aleluia. Compreenda que este caminho, na qual Jesus Cristo morreu e padeceu por mim e por você, é o caminho verdadeiro. Este é o caminho verdadeiro. Deixa eu lhe contar uma história, e eu achei muito interessante. Havia um homem muito rico,
um europeu milionário, tinha muitos bens, e este homem tinha um filho, e este filho tinha um amigo que era artista, pintor, fazia quadros, porém não era famoso, mas era amigo deste homem, deste filho, deste homem milionário. E um dia, o filho olha para o pai e diz: pai, eu quero viajar, eu vou fazer uma viagem com o meu amigo. E o pai diz: vai, meu filho, vai lá, faz a viagem. E no decorrer desta viagem, houve um acidente grave, e o filho daquele homem, daquele milionário, acabou falecendo. O amigo ficou vivo, e no retorno para sua casa, o amigo, na sua sala, começou a desenhar um quadro. E o quadro que ele estava fazendo era a foto daquele amigo que ele tinha, do filho do milionário. E quando ele terminou aquele quadro, ele foi até a casa do pai. E quando ele chega na casa do pai, ele disse: eu vim lhe trazer um presente. E o pai desembrulha aquele quadro e vê a foto do filho. O pai se emociona, manda fazer um mural para aquele quadro, coloca na sala, faz uma moldura linda, como as demais, mas embaixo no quadro tinha uma assinatura de alguém que não era famoso. E passado alguns anos, aquele pai adoece, e ele sente que vai morrer, e ele chama os criados da casa, ele chama o administrador da casa, e diz ao administrador: quando eu morrer, pegue todos os quadros que estão nessa parede, todos os quadros. E o administrador diz: mas todos os quadros, senhor? Ele disse: todos os quadros, até o quadro do meu filho, e faça um leilão. Meses depois, aquele homem morre, e ele deixa um testamento lido apenas por aquele mordomo, aquele administrador dos seus bens. Ninguém mais havia lido. E quando aquele homem morre, o administrador diz: agora eu vou fazer o leilão a pedido do patrão. E ele vai fazer o leilão, e quando ele convida a todos os europeus famosos, artistas, e naquele belo dia a casa, a mansão é preenchida com aqueles homens, e todos esperam o momento da abertura do leilão. E o administrador da casa, ele vai abrir o leilão, e os famosos estão ali, ricos, milionários, cada um desejosos daqueles quadros que estavam ali. E quando o administrador da casa abre o leilão, ele abre com o quadro da foto do filho do patrão. E as pessoas começaram a murmurar, a questionar, a se queixar. Por que não os quadros famosos e um quadro do filho de alguém que já morreu? E foram para perto para olhar quem havia feito o quadro, mas ninguém conhecia aquele pintor, mas ele era amigo do filho daquele homem. E abriu o leilão, e ninguém dava nada por aquele quadro, ninguém ofertava nada.
Mas lá dentro estava o amigo do filho do patrão, o homem que fez o quadro. E ele disse: eu vou resgatar o quadro. Eu fiz, eu dei, e eu vou resgatar para mim. E ele levantou as mãos, e o administrador diz: diga o seu lance. E ele disse: o que eu tenho é o que eu posso dar, e é tudo o que eu tenho. E ele disse: não tem problema, diga o seu lance. E ele deu o lance, e o administrador contou até 3 e disse: quem dá mais? E todos ficaram calados, como vocês ficaram aí. E o administrador bateu o martelo e disse: vendido o quadro. E quando ele disse vendido o quadro, na mesma hora, no mesmo instante, ele disse: e eu também quero dizer que o leilão está encerrado. As pessoas começaram a murmurar, a questionar novamente: como pode ser isso? Como o leilão está? Como foi findado o leilão? Você não pode fazer isso. Você não pode usar dessa forma, dessa maneira, agir desse jeito. Ele disse: o meu patrão deixou um testamento, e no testamento eu vou ler para vocês a causa do encerramento do leilão. E ele leu em voz alta e disse, nas primeiras linhas estava escrita: quem comprar o quadro do meu filho será herdeiro de todos os outros quadros, porque quem tem o filho tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus não precisa de nada. Quem tem Jesus tem vida eterna. Quem tem Jesus tem morada garantida nos céus.